Bom, nós agendamos e anunciamos que estaremos hoje entrevistando o Danilo e o Newton, que é presidente do Centro Espírita Seara de Luz, aqui da cidade do Ipu. Nós estamos vivenciando um momento nebuloso na cidade, em que nos últimos tempos vários suicídios aconteceram de pessoas de todas as idades, mas com maior intensidade entre os jovens, aqueles que têm uma vida inteira para desenvolver, uma vida inteira nesse percurso entre o nascer e o morrer, que é uma lei natural, imutável. Nascer e morrer, essa lei natural. E esse percurso, essa entre o nascer e o morrer, é você que faz. O famoso sambista Paulinho da Viola diz que você leva desta vida o que desta vida você leva. E nós estamos recebendo hoje, eu vou começar pela hierarquia, pelo presidente, viu, Danilo? Nilton, um abraço para você, é um prazer recebê-lo aqui no microfone do FD. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, amigos ouvintes. É com muita preocupação que a gente vê o que tem acontecido, não só aqui em nossa cidade, mas em muitos lugares. Está havendo uma onda de suicídios, como você mesmo falou aí, entre jovens, a maioria deles, né? E é necessário que a gente tenha uma consciência de que a vida tem o seu percurso natural e nós não dispomos do direito de interromper esse percurso. E ainda que tenhamos motivos que justifiquem esse ato, o sofrimento e a dor são muito fortes. As consequências são muito maiores, muito mais fortes do que qualquer problema, do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento que possa se estar passando. Deixa eu registrar aqui a presença da Maria Luísa, que está aqui conosco, acompanhando a entrevista, e do repórter 1520, Francisco José, já trabalhou hoje, já inseriu uma matéria até de cunho social. A gente necessita que a Prefeitura do Ipu reveja o mais breve possível essa situação. Nós estamos recebendo o Danilo, e o Danilo aqui é uma história interessante. O Danilo me fala Danilo, e aí eu disse, manda o zap do Danilo para mim. O Danilo eu vi criança no ângulo Colégio Ipuense, né, jogando, participando das equipes de futsal. E tenho o prazer de revê-lo, hoje homem, né, um sinal de que a gente está crescendo, aqui está vivendo, e hoje vem como entrevistado aqui da Rádio Regional do Ipu, do FD. Grande prazer, Danilo, recebê-lo para a gente discorrer, para a gente tratar desse tema, e as famílias, as pessoas que acompanham nesse momento em casa vão ter uma visão espírita deste trágico, um dos piores acontecimentos no seio familiar. Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente fui seu aluno. É um grande prazer estar aqui. Não pela minha pessoa, mas igual eu falei para você também pelo WhatsApp, pela oportunidade de estar discorrendo deste assunto que tanto nos entristece e pela oportunidade de trazer algumas informações que muito provavelmente vai ajudar a muitas pessoas que passam por esse problema. Assim, Hélio, eu acho bem importante, antes da gente discorrer sobre o suicídio, sobre o tema espiritual em si, que a gente possa entender um pouco a fase que vive a humanidade. Porque esse problema do suicídio, apesar de estar aqui no nosso meio, muito forte no nosso Ipu, ao nosso lado, porque só nessa semana foram 2 suicídios, né, mais alguns casos de tentativa, foi muito forte, ou seja, isso faz com que nós possamos refletir que a gente entenda a atual fase da humanidade, porque não é só no Ipu, não é só no Brasil, é em todo mundo que passa por um processo diferente. Para nós que somos espíritas, para mim e... Nós estamos transmitindo ao vivo via Facebook, e você do Facebook pode mandar sua indagação, você do WhatsApp 997-550048, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, eu vou estar aqui com o Newton e com o Danilo até às 14 horas para a gente falar desse tema que hoje é tão debatido, tão discutido, é um tema muito presente hoje na cidade do Ipu. Então é importante que a gente compreenda e veja
essa atual fase da humanidade. Para mim, para o Newton e talvez para os espíritas que estão ouvindo, isso seja um pouco mais fácil de compreender, que nós passamos por um momento de transição na Terra. Nós estamos numa terra de provas e expiações e passaremos para um momento, para uma terra de regeneração. Para a gente explicar isso aqui pelo tempo, pela complexidade, é um pouco difícil e é melhor a gente não aprofundar. Mas a gente tem que entender então de uma outra forma, uma forma mais simples, para que todos entendam. Bom, eu quero começar falando desse assunto. Eu quero trazer antes do acontecimento, mas eu tenho que anunciar que a Autoescola Irmãos está parcelando agora a sua habilitação em 8 vezes. O material didático é de graça, a primeira viagem para o exame prático é de graça. Horário das aulas são planejados, flexíveis, 3683-1512, 997-1289-32. Falei de Autoescola Irmãos, bairro da Caixa d'Água, ali atrás do ginásio Abdoral Timbó. A mega liquidação da Farias Esporte Modas continua, 50% de desconto. Começou dia 1º de setembro e vai até quando durar o estoque. Estou vendendo 2 casas lá na mina, pertinho da casa da Toninha do Zezé. Os interessados devem ligar no 998 70 40 78, agendar uma visita, e aí essa visita agendada vai marcar, vai se organizar, vai negociar o preço. Aí pro Net Telecom, seu provedor de internet fibra ótica de por planos de 5, 10, 20, 50, 100, 200 megas. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Coronel Liberalino, sala 102, centro do Impulsionar Brasil. Ligue para a instalação. 999-950500. Danilo e Newton, fiquem à vontade, porque os microfones estão ligados. Mas eu quero perguntar, antes do ocorrido, nós tivemos agora, eu vou falar num acontecimento para ficar mais fácil o entendimento do ouvinte. Um jovem, bem cedinho, ao amanhecer do dia, entrou no banheiro, botou o celular com música, e aí quando a mãe levantou depois, um tempo depois, 1 hora depois, que escutou a música, foi ao banheiro, saber o que o jovem estava fazendo, e aí ela descobriu que o jovem estava lá enforcado. Esse pré-enforcamento, naquele momento ali, esse jovem está possuído, esse jovem está... Qual é a condição da pessoa antes de cometer esse suicídio? Então, Hélio, é como eu estava lhe falando. Até chegar nesse processo, não é algo tão simples. Não é só chegar a dizer que estava possuído. Como eu estava dizendo, para que a gente consiga entender o que passa na cabeça desses jovens atualmente, não somente jovens, como adultos, idosos, porque tivemos também um caso de um idoso que cometeu suicídio há pouco tempo, a gente precisa entender o que se passa na humanidade, na sociedade atual. Uma sociedade que está em crise. E uma crise, não somente uma crise financeira, econômica, mas uma crise geral. Uma crise de valores éticos, de valores morais, de valores educacionais, não é isso? E essa crise externa acaba trazendo uma crise interna para o ser. Essa crise interna acaba trazendo angústias, acaba trazendo sofrimento e diversos outros doenças, até mesmo patológicas, como a depressão. E o que a gente está querendo dizer, o que a gente está querendo falar a respeito disso? Que o que importa não é essa crise, não é essa angústia, é a forma como a pessoa lida com essa angústia. É isso que ocorre, é a forma como a pessoa lida com essa angústia. Temos algo que chamamos... Se eu entendi o seguinte, hoje, eu costumo dizer isso aqui no microfone de rádio, hoje o ter está superando o ser. Então é mais ou menos isso, o cara quer ter uma moto, o cara quer ter um celular de última geração, e aí não tem, esse não ter, não ir para esse consumismo. Isso acaba causando uma frustração, que em muitos casos ele tira a própria vida. Isso, Hélio, vamos chegar lá. Você foi meu professor. Vamos falar agora dessa crise que eu estou lhe falando. Desta crise interna das pessoas. Você viu que, da época que você foi meu professor, eu não sou muito velho, estou na faixa dos 20 ainda, para cá, muita coisa mudou na educação desses jovens.
quando você era meu professor, com o seu olhar, com no máximo uma palavra, eu sabia o que era certo, o que era errado, o que eu podia e o que eu não podia. Hoje os jovens estão o quê? Estão na educação do Wi-Fi, do tudo agora, do tudo rápido, presos em seu mundo virtual, em seu mundo de conto de fadas, procurando sempre mostrar para o outro que é melhor, mas na verdade achando que o outro é melhor. Isso causa um vazio existencial enorme. E através desse vazio existencial, sabemos, a psiquiatria diz, a psicologia diz, que o ser humano é muito fácil se confundir o que é real e o que não é real, o que é real, o que é verdade, o que é real e o que é fantasia. Então, falando para o caso espiritual que você falou, aquele jovem que vivia aquela vida de ilusões, que tinha esse vazio existencial, que passava por problemas que todos nós passamos, não só ele, mas todos nós passamos problemas, é muito fácil um ser, um irmãozinho que está na ignorância espiritual, porque sabemos que há esse contato, chegar para ele e falar, você não vai conseguir, a melhor opção é se matar. Você não é capaz como aquele que está ao seu lado é. Você não tem a capacidade que ele tem. Se mata, é mais fácil. Então, não podemos dizer que ele sofreu uma obsessão, Hélio Lopes. Assim, não podemos dizer que ele sofreu uma obsessão, mas sabemos que há esse intercâmbio. E sabemos que de acordo com a nossa estilo de vida, de acordo com a nossa sintonia, porque somos um rádio, a espiritualidade está ao nosso derredor, a gente querendo ou não, a todo momento. Então, se eu emito bons pensamentos, se eu emito boas palavras, se eu sintonizo com o que é bom, estou em locais bons, automaticamente quem vai estar ao nosso lado? Espíritos bons, os nossos anjos da guarda, nos intuindo, nos fazendo crescer. E se nós não estamos nessa sintonia, quem vai estar ao nosso lado? Aqueles que querem nos derrubar. Em um momento de fraqueza, como não querendo dizer o que ocorreu não, mas parece que ele vinha de uma festa, né? Provavelmente teve bebidas alcoólicas. É uma brecha. Então, dessa forma, ele acaba sim sofrendo maior influência espiritual negativa para cometer este ato infeliz. Bom, vocês estão dizendo que ele não está possuído, então ele não recebe de fora, né? Vamos tratar assim, esse tema que eu não sei, vocês vão me corrigindo, por favor, mas de fora ele não recebeu influência para praticar esse... Eu estou falando no termo geral, não é uma pessoa X, mas o suicida, ele não recebeu essa influência de fora para praticar esse ato. Ele tinha dentro dele essa semente, digamos dessa forma, já trouxe essa semente, veio brotando de acordo com o seu modo de vida, de acordo com o seu modo de pensar, de acordo com a sua ignorância, não chamando de ignorante, eu digo na ignorância no sentido do saber, do conhecimento, da vida futura, juntando com essa sintonia que eu lhe falei, de espíritos que tentam nos derrubar, que ainda estão na ignorância, que são maus momentaneamente. Então, ele sofre sim também a influência, como todos nós sofremos, mais do que achamos. É o seu vazio com o seu ser junto, acoplado, assim, a uma interferência externa. Bom, e o que é que faz, Gildo, para tentar reduzir essa vontade, esse desejo, esta prática, esta realização? Bem, Hélio, ainda nessa semana nós discutimos aqui no programa a respeito disso, e a gente observa que as famílias, elas dividem o mesmo espaço dentro do lar, mas isolados, cada um no seu canto. Um está na TV, o outro está no computador, o outro no celular, no WhatsApp, o outro ouvindo música. E não existe mais a convivência. Então, o pai e a mãe não sabem o que se passa na cabeça de um filho, não sabe seus problemas, não sabe... Perdeu-se, né, o tato. E nisso fica o jovem à mercê dessas ondas, né, de pensamentos diversos. E isso traz essa vulnerabilidade. E até inclusive também, Danilo estava vendo nas redes sociais, incitando o suicídio. E muitos jovens lá.
com comentários. Porque é algo perigoso, velho. Pelo desconhecimento dessa vida futura, pelo desconhecimento de não saber que a vida não acaba. Você mata o seu corpo físico, mas a vida continua. As pessoas, principalmente jovens, principalmente nesse clima que é tomado, acham que a qualquer momento você pode tirar a sua vida e ir para onde quiser. Entende? Tirar a sua vida e acabar com os problemas. Porque a maioria não quer acabar com a vida, quer acabar com o problema. E acaba com o problema de vez? Piora. Por quê? Por que piora? Porque ele vai se ver fora do corpo físico, percebendo que a vida continua, vai continuar com os mesmos problemas ainda mais intensificados e com a dor do remorso, com a dor que fica no seu perispírito, no seu espírito. Porque você imagina, Hélio Lopes, a pessoa passa por um problema muito difícil, que ele acha que é só dele, e quer acabar com esse problema, eu vou tirar a minha vida. Taca um tiro na cabeça e se depara com o corpo morto, ele vivo, com os mesmos problemas, pessoas que tentavam derrubar espiritualmente ao lado dele, e com aquela dor alucinante de uma bala cravada na sua cabeça. Isso é realmente algo para se pensar e é algo doloroso. Ele não acaba com o problema, ele quadriplica o problema. Felipe Santos, um abraço para você, jornalista aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Grande abraço para você. 13+22, estamos entrevistando hoje o Danilo e o Nilton para falar de um tema que está acontecendo no Ipu, suicídio, na visão espírita. Lembra você que você começa bem indo na Magalhães Modas, porque está num saldão de ofertas em blusas, bermudas, calçados e sandálias. Magalhães Modas, as melhores marcas pelos menores preços. São 13+23. Bom, me chamou a atenção desse tema que vocês estão tratando, de que ele não acaba com o problema. Ele dá um tiro na cabeça, ali se enforca, salta do prédio, ele não acabou com o problema. Esse problema dele aumentou. Por qual motivo? Eu não entendi ainda o motivo que aumenta esse problema dele. Porque o corpo físico, a matéria vai ficar ali e vai perecer. Então, mas o espírito vai sofrer, vai vagar, é isso? Hélio, temos que compreender que nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais em uma breve passagem física. Nós já tivemos e teremos diversas vidas. Estamos aqui em uma hospital-escola para aprender. Então, se o espírito é imortal, se ele perder a oportunidade de superar tudo aquilo que ele se programou ao nascer, consequentemente, a consciência dele vai pesar. Consequentemente, ele vai ver que deixou de fazer aquilo que ele prometeu que iria fazer. Porque quando nós estamos para nascer, nós temos, o Nilton até explicou muito bem no programa também, nós temos um fluido vital. Por exemplo, eu, Danilo, vou nascer, vou ter que passar por diversos problemas e vou desencarnar, morrer aos 72 anos. Isso é um exemplo. Eu, com 29 anos, vou lá e me suicido. O que vai ocorrer? Ainda vai ter todo aquele tempo ainda que eu tinha que estar presente na carne. E nós temos algo que nos liga ao espírito que se chama cordão de prata. O cordão de prata no desencarne, na morte natural, ele é desenlaçado, bem tranquilamente. Ficamos livres do corpo físico. No suicídio, como é um crime hediondo, ou seja, só quem pode retirar a vida é quem criou a vida. Ele é quebrado. E quebrado da forma que fica também com as ligaçõezinhas ainda com o corpo. Então, ele vai continuar com os mesmos problemas, porque é a consciência dele. Deus não é um juiz que diz você está certo ou você está errado. A própria justiça divina está implantada na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando nós saímos do corpo físico, a gente vê que isso se abre. Isso vale só para o suicídio, Nilton? Para o cara que é assassinado, o acidente de trânsito? Porque nós temos um dito popular, nós, no meio coloquial, que diz assim, quando chega o dia não tem jeito. Tem esse dia? Tem. É verdade, tem esse dia. Mas no caso de um acidente ou de um assassinato, realmente acontece essa quebra abrupta desse nosso enlace. Mas dentro disso, já existe uma equipe no plano espiritual preparada para receber esse espírito e para facilitar
com que essa passagem seja menos dolorosa, o menos dolorido possível, né? Quanto que no caso do suicídio, que foi uma atitude do próprio, né, cometer, foi uma atitude pensada, arquitetada, porque ninguém se suicida de um momento para outro. Geralmente o suicídio ele vem sendo planejado, vem sendo arquitetado, várias tentativas são feitas, às vezes não na primeira, né, acontece o suicídio. Então isso tudo traz para o espírito a bagagem de toda essa problemática que ele arrecadou para si. E com relação ao sofrimento, esse sofrimento aumenta, porque o sofrimento não está no corpo físico, o sofrimento está na alma. O sofrimento do corpo físico é uma dor passageira. Não que a da alma também seja, porque a da alma, se existe, é para que a gente possa superá-la, para que a gente evolua. Mas a dor do corpo físico, ela vai perecer juntamente com o corpo físico. Ó, Maria Luiz, tem uma pergunta para vocês. Pois não. Olha, minha pergunta é: quando sofre um acidente ou outra coisa do tipo e morre no acidente, certo? Uhum. E eles vão pro céu, tá bom? E lá eles se cuidam. Tem um hospital no céu? Tem hospital. No céu? Sim. No céu, que a gente chama é o plano espiritual, mas No tem plano hospital. espiritual tem, assim como existe a equipe lá pronta para receber, todos quando morrem, tem lá uma equipe pronta a receber. O suicídio, o espírito está doente. Positivo. Então ele vai ser tratado também? Inicialmente, qualquer filho de Deus, é importante a gente salientar primeiro o seguinte: ao contrário de outras, da maioria das religiões, nós não só não acreditamos, como nós temos o conhecimento e a certeza que o espírito ele não é condenado eternamente. Ou seja, ele não vai para o chamado inferno, porque o inferno não existe, é o estado de consciência. São zonas inferiores criadas pela nossa própria consciência. Mas, justamente por ser um crime hediondo, por tudo aquilo que já falamos, inicialmente, ele, mesmo que queiram ajudá-lo, ele não consegue. Ele não consegue se desvencilhar daquela dor e daquele estado momentâneo que ele se encontra. Porque por muitas vezes, inclusive, ele fica ao lado do próprio corpo. Ele sofre o processo de decomposição do corpo, porque não consegue se desvencilhar. É algo triste, pesado, mas é algo real para as pessoas poderem reflexionar sobre isso. Mas chegará o dia que ele será, assim, auxiliado. E será encaminhado para um hospital espiritual, que não existe não só no plano espiritual, como inclusive no plano físico, porque sabemos que são dimensões, né? Existem vários hospitais espirituais no plano físico. Inclusive o Ceará de Luz, temos conhecimento, através do que chamamos de mediunidade, o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, que o Ceará de Luz, além de uma escola da alma, é um hospital. Então, na parte física, naquela parte que nós não conseguimos visualizar, é um hospital que atende milhares e milhares de irmãos desencarnados. Bom, eu vou receber aqui amanhã a doutora Paula Aragão, e nós vamos falar do que a família pode fazer para identificar um iminente suicida. Nós vamos falar desse tema. Agora, no caso de vocês, eu queria saber se existe algo que a família pode fazer depois do suicídio, na área espiritual. Pode fazer e deve fazer. Porque o intercâmbio, ele existe e ele é natural. O sentimento que se nutre por uma pessoa, ele não se quebra com a morte do corpo. Se somente o corpo físico morre, o sentimento permanece. Então, como o Danilo há pouco explicou, assim como nós somos uma antena que capta e emite através dos nossos pensamentos, esse contato, esse sentimento nosso, ele é passado. E aqui cabe colocar que, independente da forma com que uma pessoa desencarne, se for uma morte natural ou por acidente ou, enfim, por suicídio, o sentimento que é sentido aqui, a maneira com que é sentido aqui essa morte, é refletido lá, para aquele que se foi. E da mesma forma, o sofrimento daquele que se foi, se reflete aqui também. Então, a nossa Então, quanto melhor, ajudar, né? Então, quanto melhor, quanto mais saudável, quanto mais positivo for esse sofrimento, for esse sentimento,
melhor será para ambos, tanto para quem foi como para quem ficou. Ele deve fazer o quê? Procurar onde? Qual será a atitude dele, desse familiar? A atitude é transmitir bons pensamentos, bons sentimentos, porque apesar de toda dor, de toda saudade... É muito difícil, né, Nilton? É muito difícil, porque esse sentimento, ele é inerente a todos nós. Porque a gente sabe que ninguém fica aqui para semente, então em determinado momento da vida todos nós passamos por isso, né? Mas é preciso que a gente saiba que o sentimento de desespero que a pessoa fica quando perde um ente querido, o sentimento de apego, ele traz para aquele que partiu uma dor ainda muito grande, porque ele precisa se libertar, ele precisa completar a sua passagem, e às vezes aquela pessoa que ficou está desesperada, está chamando, está pedindo, né? E isso traz um trabalho muito grande. Em muitos casos, o espírito precisa ser isolado para que ele fique imantado numa, vamos dizer assim, numa determinada blindagem, porque o sentimento atrapalha de uma maneira tão forte que ele acaba sem conseguir se desvencilhar das suas ligações com a matéria. Mas parece que é um assunto que vocês tratam com frequência, desse assunto suicídio, né? Mais do que se imagina. Por quê? Por qual motivo? É pelo desconhecimento. O maior motivo é o desconhecimento. Nós ainda temos, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa ignorância, nós ainda temos uma desconfiança com relação à morte. Desconfiança no sentido de que se morreu, acabou. Mas a ideia que todos trazem dentro de si mesmos, todos nós trazemos isso, é que a vida não acaba. Esse sentimento é inato no ser humano. Apesar de todas as formas de pensar, todo mundo é livre, todos temos o nosso livre-arbítrio para agir e pensar da maneira que nos convém, mas se nós formos ver, a Igreja Católica acredita na vida após a morte, porque nos diz que depois da morte nós vamos para o céu, para o purgatório, para o inferno. Então, se nós vamos para um lugar, a vida de alguma forma continua. Os evangélicos acreditam na vida após a morte, porque dizem que depois tem o arrebatamento, em que vão ser levados ao julgamento. Então, se vai ser levado ao julgamento, em algum momento, essa alma tem que continuar viva para que possa ser julgada, né? Então, esse sentimento inato, ele existe. Agora, a forma de lidar com ele é que o homem precisa ainda buscar desenvolver, buscar conhecer, porque é uma lei natural. Não é uma coisa que foi o espírita que disse que é assim. Não, é uma lei natural. Ela faz parte da vida. E é preciso que a gente desperte para isso. São 13 horas mais 35 minutos. Maria Luísa quer fazer outra pergunta. Olha, existe filme de terror, certo, né? Então, filme de terror é só experiência científica ou existe real mesmo? Você quer saber se existe aqueles fantasmas, é? Não, eu quero saber se existe essa história. Eu entendi o que ela quer dizer. Maria Luísa realmente é uma criança muito esperta, muito acima do tempo. Você tem que... um tesouro aí, viu, Hélio? Obrigado. Maria Luísa, o conhecimento que nós temos é que, da mesma forma que no mundo físico existem pessoas que trabalham para plantar o terror, para plantar a miséria, para plantar coisas ruins, né? No plano espiritual, infelizmente, também ainda existe. Da mesma forma que eu disse que existe esse intercâmbio, a grande maioria desses filmes de terror nada mais é do que realmente os locais obscuros, os locais de sentimentos baixos, de rancor, que existem no mundo espiritual, de irmãos que ainda não estão preparados para ver a luz. E infelizmente ainda existe, e podemos dizer que é real. Não podemos ver, mas é real. Por isso que quando a pessoa assiste um filme de terror, qualquer pessoa que assiste filme de terror sabe que eu estou falando a verdade. Fica com aquele sentimento de medo, de que tem alguém acompanhando, né? Calafrios, porque você sintonizou, você deu a abertura, deu a margem, e a partir daquele momento eles podem agir sobre você.
Um abraço para os entrevistados, ótima entrevista, questões esclarecedoras. Grande abraço a vocês dois. Leomir Melo tá mandando um abraço aqui para vocês dois. Nosso colega Leomir. Tá mandando um abração para vocês dois. Abraço aqui. Bom, o suicida, ele tem uma recuperação na área espírita? Tem recuperação. Se matou, o espírito dele pode ser recuperado? Com certeza. Pode. Até porque não seria da justiça divina condenar alguém eternamente, né? Até um próprio pai, quando o filho faz uma coisa errada, o pai de alguma forma dá uma maneira, permite que o filho se recupere, se redima daquele erro que cometeu, né? E assim também é Deus para conosco, dessa mesma forma. Posso só complementar? Agora, isso não nos exime de colher aquilo que nós plantamos. Então, Hélio, agora eu faço uma reflexão a todo mundo que está em casa e a você. Essas crianças, né, que nascem com problemas degenerativos graves, vegetativas, problemas de ordens que às vezes nem a medicina consegue diagnosticar, que vivem poucos dias, poucos meses, poucos anos, mas vivem de forma realmente sofrida. Se Deus é toda justiça, toda bondade, todo amor, por que uns nascem assim e outros não? Porque uns vêm com problema, com microcefalias, com diversos problemas mentais. Onde é que está a justiça divina nisso, né? Uma criança inocente, que não fez nada, aí que entra. Todos são ajudados. Mas como eu disse, temos alma, espírito e temos corpo. O que ocorre ao nosso espírito, o que ocorre ao nosso corpo físico, automaticamente ocorrerá ao nosso espírito. Então ele vai ter que se reconstituir. Vai passar anos, ninguém sabe, não existe um ano determinado. Mas ele será ajudado e terá que reencarnar novamente. Mas para isso ele tem que reconstituir seu espírito. E aí que ele vem com essas deformidades. Para a reconstrução. Aí às vezes necessita o quê? Ele tinha que viver mais 5 anos. Entendeu? Ele tinha que viver até os 30, se matou com 25. Então, ele vai vir, nascer de novo, com esses problemas referentes ao seu suicídio, e ter que viver mais 5 anos para poder completar ali a sua missão, a sua carga, para depois reiniciar de novo a sua evolução, a sua escala evolutiva. É dessa forma que ocorre. Um abraço para Denildo Souza, mandou um alô para a Dona Maria, do Antônio Cícero, que mora no Breguedorf. Boa tarde, Hélio, tá muito bom o programa. Estou ouvindo aqui do Engenho dos Belém. Abraço, boa tarde. Boa tarde, Hélio Lopes. Sou ipuense, mas moro em Sobral. Saudades da minha terra. Parabéns pela ótima transmissão e entrevista. Obrigado. Esse que falou aqui foi o Ina Soares, ou Vena Soares, eu não sei. Adenildo Souza. Valeu, obrigado por vocês estarem sintonizados aqui na Rádio Regional e vendo hoje pelo Facebook, acompanhando. Na próxima semana nós vamos estar já com todo o equipamento montado e a transmissão de todos os programas serão ao vivo. Bom, as famílias podem fazer algo por essa pessoa que ela sente, que ela descobre, que ela nota que está deprimido. Eu digo fazer na visão espírita, algo espiritual? Pode sim, Hélio. O quê? A prece tem um poder muito grande. Ontem nosso programa foi ainda a respeito disso, né? Quando a gente pede uma ajuda, a ajuda vem. Deus não deixa nenhum filho desamparado. Mesmo que aquele que está envolvido num quadro depressivo, né? Numa condição dessa, prestes a cometer um suicídio, é possível sim interceder a ele. E é bom que se diga que a prece, ela pode ser feita em qualquer lugar. Não há necessidade de nós termos que recorrer à igreja, ou ao templo, ou ao centro espírita, ou qualquer lugar que seja. Porque Jesus nos ensinou que quando quisermos orar, nós temos que nos recolher. Esse nos recolher é que a gente vá para dentro de nós mesmos. Que a gente vá para o fundo do nosso coração, de nosso sentimento. E dali externar o nosso pedido, a nossa solicitação, o nosso clamor. Bom, tem uma pergunta aqui, a Maria Luísa vai ler, porque é da professora dela. Ótimo. Boa tarde, Hélio, e a todos que estão ligados ouvindo o programa Fatos em Debate. Tenho uma pergunta. As pessoas que se desligam da vida, seja de forma natural,
por enforcamento ou assassinada, e o espírito tem a consciência que ele recebe orações de pessoas ligadas a elas. Essas orações amenizam sua caminhada espiritual. Bom, repita, por favor. Amenizam e amenizam muito a dor. Dão força, dão auxílio, fortalece e traz uma tranquilidade. Bom, peraí, vamos consertar aqui. Desliga aí, Divandir. Desliga aí porque tá com um zumbido tremendo. Ah, agora melhorou. Pronto. Pode levantar ele e deixar na sua posição. Então, esse sistema de oração, de pedido... Eu vou colocar aqui na parte prática. O pai morreu, a esposa morreu, um filho morreu. Então, essas orações que são feitas para esta pessoa que faleceu, ela tem validade? Tem validade, tem muita. Agora, a oração que vale é a feita com sentimento, não é a feita da boca para fora. Né? É aquela oração... Aquela coisa repetitiva. Isso não... Quantidade de palavras, tamanho da oração, se a oração é bonita ou se a oração não é tão bonita assim, isso não quer valer nada. Porque o que é transmitido na oração é o sentimento. É o sentimento que vai chegar lá na pessoa, não é a palavra. É esse sentimento que ela vai receber. Até porque a própria ciência, isso eu estou falando de ciência, estou falando nem de espiritismo, já comprovou que o pensamento são ondas eletromagnéticas. E isso chega em qualquer lugar do planeta. Em qualquer local. Então, nenhum ato de bondade, Jesus já disse, nenhum ato de bondade é perdido. Nada que você ore ou faça por alguém será perdido. E é isso que temos que ter na consciência. Romário Cucino, olá Hélio, aqui do Rio de Janeiro, acompanhando a entrevista. Olá para minha mãe Toinha, meu pai Sidon, lá no Santos Dumont, Timbó Pentagonal. Meus amigos Danilo e Niltinho, estou vendo vocês aqui. Beleza, um abraço a todos. Bom, eu estou falando do tema suicídio, eu queria que vocês ficassem à vontade para alguma explanação que eu não perguntei, porque depois eu quero saber de vocês, vou querer saber de vocês o que vocês fazem no centro espírita, o que é feito lá, porque tem algumas pessoas que não frequentam, não praticam, nunca foram, e eu tenho certeza que gostariam de saber, mas eu queria deixar à vontade para vocês comentar sobre este tema. E tem uma característica do espírita, eu não sei se ele estuda isso no centro espírita, mas uma das características de que é espírita é tranquilidade, né? Demonstrar assim uma paz. Sempre eu tive convívio com várias pessoas que praticam, inclusive com o fundador lá do centro, Seara, era amigo da gente quando morou aqui no Ipu, ele era bancário. E a gente nota que tem essa coisa de calmaria, de tranquilidade, porque também esta razão. Hélio, só para entrar aí, por quê? Porque o espiritismo em si, ele não é proselitista, ou seja, ele não quer transformar ninguém em espírita. Para a gente independe de ser espírita ou não. A função do espiritismo é nos transformar moralmente, sermos melhor a cada dia. É isso a nossa função, e essa também é a principal função do Seara de Luz, ajudar a todos que chegam procurando ajuda. Agora, com relação ainda ao suicídio, o que é importante a gente falar é que, como você também já disse, às vezes, todos aqueles que pretendem suicidar, ele demonstra sinais. Ele demonstra. A gente é que não quer enxergar, a gente fica preso no nosso mundo. Então, igual eu também falei no programa, é interessante que quando ocorreu isso aí, que coincidiu com o mês amarelo, e ainda veio com esse ataque, né? O que ocorre? As pessoas colocam no Facebook, eu estou aqui de ouvidos abertos para você vir aqui procurar. Mas o que acontece? Quem está passando por problema, dificilmente vai procurar uma ajuda. Então, você tem que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Você tem que deixar, digamos assim, de hipocrisia, de esperar que alguém lhe procure, de falar que quer o bem do outro, e realmente deixar de ter o olhar frio.
deixar de tratar as pessoas de forma fria, deixar de tratar as pessoas com preconceito, porque o preconceito é uma das formas é uma das coisas que mais deprime a pessoa. Vemos milhares de pessoas que acabam cometendo suicídio devido realmente a este peso enorme que o preconceito traz, né? E com relação ao que o Seara de Luz faz, eu vou passar aqui para o meu amigo Nilton, que é o presidente da casa, vai explicar bem melhor. Certo. Mas guarda o momento, está chegando aí uma tem uma pergunta aqui. Vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Luísa. Eu queria saber desses rapazes aí. Eu perdi um sobrinho de acidente. Tem hora que eu converso com ele, como se ele estivesse pessoalmente ao meu lado. Eu queria saber dele. Será que ele está ouvindo o que eu estou dizendo para ele? Não tem a menor dúvida, minha irmã. Se a senhora sente a presença dele ao seu lado, ele está aí. Agora, a senhora aproveite esse momento em que a senhora sente a presença dele e faça então uma oração, um pedido para que ele possa ser encaminhado, para que ele possa continuar a sua caminhada evolutiva. Às vezes, esse caso, como aconteceu dessa senhora que relatou agora, é muito comum e tem até aumentado a frequência com que isso acontece. Não que não ocorresse, mas agora tem aparecido muitos casos desses pra gente. Bom, tem outra pergunta aqui para vocês. Vamos ouvir. José, a Berenice, faça a pergunta aí pro Danilo. E quando a pessoa morre enfocada, fica aparecendo para as outras pessoas, o que é que ele está precisando? Ele se suicidou e ele continua aparecendo para um, para outro, né? Berenice, como eu disse, o corpo físico morre, a alma permanece, o espírito permanece. O que ele precisa? De ajuda, de oração, porque infelizmente ele ainda não conseguiu se desvincular do campo material, da terra, digamos assim. O que ele precisa é de oração, de calma, não de julgamentos, de consolo, de amor. É disso que ele precisa. Bom, e essa questão de aparecer, as aparições, a alma, alguém viu um espírito, uma alma, tem isso? Tem. Mediunidade. Mediunidade não é do espírita. Mediunidade é inerente a qualquer ser humano, católico, espírita, judeu, ateu, não interessa. Isso é algo orgânico que é inerente a qualquer ser humano. Agora, o que acontece? A maioria das pessoas não tem o conhecimento e acabam se perturbando com isso. Mas o contato entre o mundo físico e espiritual é algo natural, porque todos nós somos espíritos. Então, o contato entre esses dois planos é da natureza, é algo normal. Repórter Francisco José, um abraço ao Danilo e ao Nilton. A entrevista realmente é uma entrevista interessantíssima. Duas perguntas, uma um tanto quanto romântica e a outra uma curiosidade que eu tenho. A primeira pergunta, existem almas gêmeas? E a segunda, se pelo que eu estou entendendo da explanação de vocês, o espírito é eterno, né? Mas chega ao ponto de algum espírito deixar de existir, né, por conta de ser um espírito tão maligno que não tem jeito, não evolui, que passa a não existir? São as minhas duas perguntas. Pois vamos lá. A questão da alma gêmea, ela, como você falou mesmo, ela é mais a parte romântica, né? Porque o amor, ele é universal. Jesus veio trazer pra gente o amai-vos uns aos outros. E esse amor existe aqui quando estamos encarnados, né? Mas depois que desencarnamos, o amor, ele passa a ser o amor universal, ele deixa de ser o amor carnal. Isso não impede que, por diversas vezes, reencarnemos no mesmo seio familiar. E isso tem a sua razão de ser, porque devemos uns aos outros, nada é por acaso. O espírito é tão ruim que ele acaba não conseguindo evoluir e ele pode deixar de existir? Olha, ele está preocupado com ele. A vida do espírito, ela é infinita. Ela não tem como a gente saber quando fomos criados. Em um determinado momento fomos criados por Deus. Uns bilhões de anos. Mas essa vida é infinita. E segundo nos
é repassado, nós somos criados simples e ignorantes. Todos. Inclusive Jesus, inclusive os anjos, os mais elevados, arcanjos, Maria, José, todos fomos criados simples e ignorantes. E a cada existência adquirimos conhecimento, evoluímos, aprendemos, desenvolvemos aptidões, desenvolvemos a nossa inteligência. De modo que, por mais que o espírito tenha maldade em seu coração, por maior que seja, uma pontinha de amor e uma pontinha de Deus existe dentro dele. Porque se todos nós fomos criados simples e ignorantes, foi dado em nossa consciência, em nossa concepção quanto espírito, de conhecimento de Deus, inteligência e livre-arbítrio. Danilo e Nilton, infelizmente, tempo é ouro e a gente está chegando aqui ao final, né, para entregar o programa ao próximo programa, Dom Denilson. E eu queria deixar à disposição de vocês para a mensagem final, dando destaque aí ao grupo Espírita Seara de Luz, ao centro, as pessoas, quem pode participar, e inclusive daqui a pouquinho, 6h30, vocês estarão de volta no programa aqui na Rádio Regional do Ipu. Então fiquem à vontade, eu agradeço por ter atendido a nossa solicitação para essa entrevista, para esclarecer, dar algum destaque sobre estes ocorridos da cidade do Ipu. Hélio, rapidamente eu queria só falar aos ouvintes, porque eu sei que quem está lhe ouvindo está passando por problemas, porque eu passo por problemas, todos nós que estamos nessa sala aqui passam problemas, isso é inerente ao ser humano, isso é inerente a todo mundo. Mas o que eu quero lhe dizer é que se você passa um problema que você julga maior que o dos outros e pensa em fugir pelas portas do fundo, pelo suicídio, eu te digo que o seu problema não vai acabar. Se você quiser tirar sua vida, você pode acabar com seu corpo físico, mas a sua vida vai continuar. Então eu te digo, procure ajuda, estamos juntos. Isso não é essa caminhada na Terra, ela não é uma caminhada solitária, ela é uma peregrinação em conjunto. O problema que você passa, outros milhares passam. Procure ajuda. Ouça a voz daquele que já passou, que está passando, e você vai ver a força da solidariedade, a força do amor, da fraternidade. Procure ajuda, estamos à disposição. Não somente no Seara de Luz, não somente no Centro Espírita, na Igreja Católica, nos psicólogos, no CAPES. Diversos locais estão à sua disposição para você ser ajudado. E o Nilton vai só dar aí o último recado. Nós estamos lá no Centro Espírita Seara de Luz. O nosso atendimento ao público é feito do dia de segunda-feira, a partir das 19 horas, onde nós temos lá uma pessoa para recebê-los, para conversar, para tirar dúvida. E nesse dia também nós fazemos o estudo do Evangelho. E ao final desse estudo, nós temos a aplicação de passes, que nada mais é do que uma forma de recarregar as energias, de limpar as energias negativas e restaurar de forma positiva. Nos demais dias nós temos trabalho, mas são estudos, né, dos grupos que já frequentam e a gente vai encaminhando para fazer parte desses grupos, né? E nós fazemos o trabalho de evangelização infantil também na segunda-feira, conforme a sua ilustre menina já esteve lá conosco, né? Maria Luísa. Ou seja, para aqueles que têm lá os filhos e não tem com quem deixar, pode levar para lá, que lá tem uma equipe pronta para receber. Enquanto o pai e a mãe estiver lá ouvindo o Evangelho, a criança também vai aprendendo um pouquinho sobre Jesus, né? E nós estamos aí esse mês participando da campanha pela valorização da vida, que é o Setembro Amarelo. Nós estamos programando aí já para o dia 22, a gente fazer aqui na rua, aqui, né, que é uma sexta-feira, que é o dia de maior movimento. Nós vamos estar na rua aí fazendo a divulgação dessa campanha, levando mais, né, ou estendendo a mais pessoas aí esse assunto. E também aos domingos nós realizamos a campanha Alta de Souza, na qual a gente percorre algumas ruas aqui da cidade, no intuito de arrecadar alimentos e donativos, onde a gente apresenta
para famílias carentes, né, que são cadastradas lá no nosso centro. Um grande abraço para vocês e logo mais de 6h30 vocês também estão aqui. Já foi. Não é isso? É isso aí. Momento Espírita, às 18h30, estaremos aí. Grande abraço, Danilo. Obrigado, Nilton. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes. E aqueles que tiverem aí alguma dúvida, alguma coisa, tem aqui os canais da rádio, tem os nossos também, o nosso Facebook, o nosso WhatsApp, no 99768-3190. E lá o Centro Espírita, ao lado do antigo Castelo do Forró. Sintam-se bem-vindos.